Então, pessoal, ano de Copa do Mundo, vou reagir aí a esses 5 títulos nossos, pentacampeonato. Espero que esse ano venha o Hexa, né? E aqui eu tô com a camisa da seleção. E torcer para essa geração aí que parece que agora deu uma engrenada aí nessas pontas aí. Vinícius Júnior voando, tem Rodrigo. O Neymar agora não é mais ponta, o Neymar joga de 10, né? Mas parece que o Neymar também agora está num bom momento. E é isso, torci pela seleção. Vou colocar aqui o resumo das 5 Copas. Claro que eu não acompanhei 58, nem 62 e nem 70. Acompanho futebol desde 93, então eu vi aquela eliminatória que o Romário veio lá do Barcelona para fazer 2 gols e classificar o Brasil. E a Copa de 94 eu lembro claramente, de 2002 também. Para mim a Copa da minha vida foi a de 94. Aquela seleção que saiu desacreditada e acabamos ganhando. Se bem que foi nos pênaltis, mas merecido, né? Os caras se viravam lá atrás e o Romário e o Bebeto decidiam na frente. Espero que esse ano não seja diferente. Neymar resolva, Vinícius Júnior resolva. E a gente sai Hexa aí, faltando 2 meses mais ou menos para a Copa. Vou rolar aqui, vamos ver. A Copa do Mundo de 1958, sediada na Suécia, chegou com uma geração brasileira que carregava nas costas o peso de tentar lavar a alma do torcedor. Isso porque os brazucas tinham sofrido um enorme trauma na Copa de 50, quando sediamos o torneio, e no jogo decisivo do quadrangular final, quando o Brasil pegou o Uruguai, podendo ser campeão mundial para um público estimado em mais de 200 mil pessoas na época. A derrota veio de virada, e a gente viu o Uruguai campeão dentro do Maraca. Esse episódio ficou conhecido como Maracanaço e foi um baque tão grande para a seleção brasileira que fez o Brasil abandonar a cor branca do uniforme que usava até então e adotar o amarelo que usamos até hoje. Em 1958 vivíamos uma era muito diferente. O Brasil não era temido no mundo da bola como vem sendo já há décadas. A Copa do Mundo existia desde 1930, mas o Brasil jamais tinha sido campeão. O que havia de diferente em 1958 era aquilo que é mais... Só para lembrar que até hoje a única seleção que participou de todas as Copas é o Brasil, tá? Todas as Copas. Não ficou fora de nenhuma desde a criação da Copa do Mundo de 1930. Decisivo dentro das 4 linhas, jogadores de qualidade. O técnico Vicente Feola contava com uma boa geração de caras já com experiência, como o capitão da seleção, Bellini, também Didi, Zito, Djalma Santos, Vavá e o Zagallo, esse que se tornaria o técnico da seleção brasileira no futuro. Mas além desses caras, o Brasil tinha uma dupla que jamais seria derrotada quando ambos jogavam juntos. Estamos falando simplesmente de Pelé e Mané Garrincha. Claro, hoje em dia é muito fácil falar sobre Pelé, mas em 1958 ele foi para a Copa do Mundo com apenas 17 anos. Tenta imaginar um cenário em que hoje no futebol brasileiro surge uma promessa e com apenas 17 anos vai para a Copa e o cidadão simplesmente destrói. Foi o que aconteceu em 58, algo simplesmente de outro mundo. Mas isso não foi do dia pra noite. Pra vocês terem uma ideia, em 1958, tanto o Pelé quanto o Garrincha começam no banco na Copa do Mundo. Eles amargam a reserva E eles ainda querem comparar Messi, Cristiano Ronaldo, qualquer outro jogador com o Pelé. Não tem como, irmão. No dia que alguém ganhar 3 Copas do Mundo e com 17 anos tu decidiu uma Copa do Mundo, aí o cara pode pelo menos chegar no nível do Pelé. O Mbappé ganhou a Copa com 18, 19 anos. Meu irmão, não foi protagonista a Copa toda, não levou a seleção nas costas, entendeu? Tem que comer muito arroz e feijão para chegar no nível do Pelé, irmão. Estreia contra a Áustria e depois no empate sofrido em 0-0 contra a Inglaterra. Foi apenas no terceiro jogo da fase de grupos contra a União Soviética que eles entraram no time titular e aí não saíram mais. Principalmente porque a partir da fase de mata-mata, o garoto Pelé começou a mostrar quem era pro mundo inteiro. Naquela época, a Copa do Mundo tinha menos participantes e assim a fase de mata-mata começava direto nas quartas de final, onde o Brasil foi para enfrentar o país de Gales. Uma vitória suada, dura, por 1-0 com gol de quem?
Adivinha, foi dele mesmo, do Pelé. E isso poderia ter sido sorte de principiante, um garoto de 17 anos aproveitando uma chance e fazendo um gol. Mas Pelé deixaria claro pra todos que aquilo era só o início. O Brasil vai pegar a França nas semifinais e trucida os franceses com uma vitória de 5-2 e 3 gols do futuro rei do futebol. Olha que golaço. Tá maluco? Sim, 17 anos, metendo um hat-trick em semifinal de Copa contra a França. Eu já disse que ele tinha apenas 17 anos. Depois de confirmar a ida pra final, o Brasil ainda tinha que superar o trauma de 50, naquela derrota dolorida dentro de casa. Mas em 58, a situação era praticamente oposta. No dia 29 de junho, no estádio Hassunda, nós estávamos jogando a Copa do Mundo na Suécia, para enfrentar na final justamente a seleção dos suecos. Parecia que o pesadelo poderia se repetir quando apenas com 4 minutos de jogo o sueco Lidholm abre o placar para os caras. Mas como falamos no começo, em 58 a geração era diferente. A gente tinha Garrincha. Numa jogada genial pela ponta direita, ele cruza deixando o Vavá em condições de só empurrar pro gol, o Brasil empatava e dali pra frente os ânimos se acalmaram. O Brasil botou a bola debaixo do braço e começou a dar uma aula de futebol. Vavá de novo virou o jogo aos 32 minutos, novamente com assistência do Garrincha, num gol inclusive muito parecido com o primeiro, e o Brasil foi pro intervalo vencendo. No segundo tempo, Pelé decidiu que não ia mais ter jogo, e aos 56 minutos ele faz um dos gols mais antológicos de toda a história da Copa e do futebol, recebendo na área, dando um chapéu no zagueiro adversário e fuzilando pro gol sem chance pro goleiro. Um gol que a gente pode ver e rever de novo mais de 100 mil vezes, e ele nunca vai deixar de ser espetacular. E já falamos que foi feito por um garoto de 17 anos numa final de Copa do Mundo. Zagallo meteu o quarto gol aos 68 minutos e aos 80 os suecos até tentam reagir fazendo o segundo deles, mas no fim Pelé inicia uma jogada com um passe de calcanhar e depois aparece na área para finalizar e fechar o caixão. Brasil 5-2 e Brasil campeão mundial pela primeira vez na sua história. Bellini foi o primeiro capitão brasileiro a levantar o troféu Jules Rimet naquela conquista que seria apenas o início do reinado de Pelé no mundo do futebol e que seria apenas a primeira das 5 que o Brasil até hoje é o único a ter conseguido. Aí vem 62 ele se machuca, né? Se o Brasil chegava com traumas e inseguranças para o Mundial de 58, para a Copa de 1962 no Chile, a situação era oposta. Pelé e Garrincha chegavam como 2 dos melhores jogadores do mundo, mais experientes, consolidados e líderes de uma seleção que chegava cheia de moral, não em busca do seu primeiro título, mas sim de um bicampeonato. O comando técnico não pertencia mais a Vicente Feola, ele havia sido substituído por Aimoré Moreira, que decidiu basicamente dar continuidade ao trabalho do seu antecessor. O retrato disso é que na estreia da Copa do Mundo de 62, 9 titulares tinham começado jogando na final da Copa de 58. Num grupo com Tchecoslováquia, México e Espanha, não havia dúvidas que o Brasil era favorito. E isso se confirmou com uma boa estreia contra o México com gols de Pelé e Zagallo. Mas no segundo jogo, um grande baque. Contra a Tchecoslováquia, Pelé se lesionou. E não foi apenas um incômodo muscular ou algo do tipo. Foi uma lesão que tiraria o rei de todo o restante da Copa. Para piorar, o Brasil empatou aquela partida em 0-0, o que levantava a dúvida. Será que sem o Pelé vai dar? Imagina como seria perder Romário em 94 ou Ronaldo em 2002. Um desfalque aterrador. O escolhido para o lugar do Pelé foi um camarada chamado Amarildo e ele não decepcionou. No terceiro e último jogo da fase de grupos, ele marcou os 2 gols que deram a vitória para o Brasil sobre a Espanha por 2-1. Amarildo provaria que naquela Copa de 62 o Brasil poderia se dar ao luxo de algo inacreditável: perder Pelé. Isso porque ao lado do rei jogava outro craque geracional, Mané Garrincha. E logo nas quartas de final, a seleção canarinha despacha a Inglaterra por 3-1, com 2 do Mané e 1 do Vavá. Nas semifinais, o Brasil repetiria o que aconteceu na Suécia e enfrentaria os anfitriões do torneio, o Chile, com Garrincha novamente metendo o jogo no bolso, marcando 2 gols que com mais 2 do Vavá geraram um 4-2 para cima dos chilenos.
A vaga para a final estava carimbada e no dia 17 de junho de 1962, no Estádio Nacional do Chile, o Brasil então em busca do seu bicampeonato. A decisão foi justamente contra a única equipe que o Brasil não tinha conseguido vencer na Copa, a Tchecoslováquia, naquele jogo em que o Pelé se machucou. E assim como na final de 58, os adversários começaram melhor e marcaram um gol logo no começo, com o Masopust infiltrando na área e só tendo o trabalho de tirar do goleiro. Mas quis o destino que Amarildo, o camarada que substituiu Pelé, empatasse o jogo com uma jogada brilhante na ponta esquerda e uma finalização cruzada. No segundo tempo, o Brasil mostra a sua superioridade. Amarildo, que jogava no Botafogo naquela época, assim como o Garrincha, faz mais uma jogada brilhante na ponta e cruza no segundo pau, na cabeça do Zito, que virou o jogo. E pra fechar a conta, o goleirão da Tchecoslováquia entrega a paçoca e o Vavá não perdoa. Brasil 3-1, bicampeão do mundo de forma incontestável, superando a adversidade de perder o seu melhor jogador por praticamente todo o torneio. Com aquela conquista, o Brasil alcançava Itália e Uruguai, que também tinham vencido 2 Copas do Mundo cada um. E a partir então de 1962, nenhuma seleção jamais conseguiu ficar acima do Brasil na lista de maiores campeões da Copa do Mundo. Tem que respeitar. Com essa Copa do Chile, ficava provado que a seleção brasileira era a melhor do planeta, que os fantasmas do passado tinham sido exorcizados por essa geração. O capitão Mauro Ramos ergueu a segunda taça Jules Rimet da história do futebol brasileiro e que, como sabemos, não seria a última. Se você tá curtindo esse vídeo, saiba que esse canal aqui, o Eurofut, está comprometido em criar muito conteúdo sobre Copa do Mundo. Então, para ter certeza que você não vai perder os próximos vídeos, faço o convite para você se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho que está embaixo do vídeo e, se possível, ligar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum outro vídeo de Copa que a gente lançar. E eu acho que você vai gostar muito das produções que a gente faz aqui. Se você não gostar, depois é só se desinscrever, não tem problema nenhum. Mas dá esse voto de confiança pro nosso trabalho, beleza? Bem editado. Agora vem a Copa de 70, né? Agora vem o México. Agora vem, dizem que é a melhor seleção de todos os tempos, né? A melhor seleção de todos os tempos. Uma frase bastante ouvida em todos os lugares quando falamos do emblemático Esquadrão de 70. Mas o processo até lá foi doloroso. Na Copa de 1966, o Brasil chegava como amplo favorito para conquistar o tricampeonato, mas acabou caindo na fase de grupos, ficando atrás de Portugal, do gênio Eusébio, e da forte Hungria, que na época era uma das grandes seleções. A decepção era grande, ainda mais por termos uma geração absurda. Era um desperdício gigantesco cair numa Copa do Mundo sem sequer jogar o mata-mata. O caminho até a Copa de 70 no México seria conturbado e o planejamento provavelmente não foi dos melhores. O técnico agora era Mário Jorge Lobo Zagallo. O mesmo Zagallo que tinha sido bicampeão do mundo pelo Brasil como jogador, agora estaria comandando a seleção. Irmão, tem que respeitar a história desse cara aí. Como jogador, Pelé é o único que ganhou 3 Copas, é indiscutível, ninguém fala, mas a história do Zagallo é sacanagem. O cara ganhou 2 Copas do Mundo jogando, 58 e 62. Em 70 ele foi como preparador e depois virou treinador, né? E em 94 como coordenador técnico. Em 98 ele quase não consegue o penta ainda, né? Que o Brasil perdeu na final para a França. Tem que respeitar. O velho Lobo é demais. Ninguém chegou no nível do velho Lobo também. A identificação que esse cara tem com a seleção, irmão, sacanagem. Sacanagem mesmo. O cara como jogador, como preparador, depois como treinador, depois como coordenador e voltou a ser treinador de novo. Brabo dos bravos. Fora das 4 linhas. Com um detalhe, ele havia assumido a equipe apenas 3 meses antes da Copa, substituindo o João Saldanha, que, segundo dizem, foi demitido do comando da seleção, entre outros motivos, por ter recebido uma crítica do presidente do Brasil na época. O general Médici comandava o Brasil em 1970, durante a ditadura militar. Algo simplesmente grotesco,
mas que no fim, por linhas muito tortas, acabou dando certo. Talvez nunca na história uma seleção tenha sido convocada com tanta despreocupação, porque a geração de jogadores brasileiros tinha talento em abundância. Para a Copa de 70, Zagallo tinha à sua disposição Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e obviamente um tal de Pelé, que vivia talvez o seu auge em termos físicos, técnicos e também mental. O camisa 10 do Brasil chegava para a Copa do México como um astro total daquela competição, que acabaria sendo a sua última disputa de Mundial. O Brasil caiu num grupo relativamente difícil olhando de fora. A forte Inglaterra, a Tchecoslováquia, que havia sido a rival na decisão em 1962, e por fim a modesta Romênia. Só que pro esquadrão de Zagallo não tinha nada que fosse muito complicado. A seleção brasileira passou pro mata-mata, destruindo na fase de grupos, incluindo uma sonora goleada de 4-1 para cima da Tchecoslováquia. Nesse jogo, aconteceu um dos quase gol mais marcantes de todos os tempos, quando o Pelé pega a bola do meio de campo e arrisca. De muito longe, a bola passa triscando e o lance ficaria para sempre conhecido como o gol que Pelé não fez. Contra a Inglaterra, o Brasil vence por 1-0 com gol de Jairzinho, numa partida que teve mais um lance histórico protagonizado por Pelé. Uma cabeçada perfeita do Rei é defendida de forma milagrosa pelo goleiro inglês Gordon Banks, naquela que é considerada por muitos, até hoje, a defesa do século. Curiosamente, Pelé e Banks viraram amigos e na ocasião da morte do inglês em 2019, o Pelé fez questão de lembrar esse lance e homenagear o seu colega. Foi a melhor defesa que eu já vi, ao vivo e em todos os milhares de jogos a que eu já assisti. Quando você é jogador, sabe o quão bem você pegou na bola. Eu cabeceei exatamente como esperava, exatamente onde eu esperava que fosse. E eu estava pronto para comemorar. Mas então este homem, Banks, apareceu na minha visão como uma espécie de fantasma azul. O mata-mata da Copa novamente começou nas quartas de final, com o Brasil enfrentando o Peru num confronto sul-americano, com a seleção peruana tendo um dos maiores jogadores da sua história na época, o Teófilo Cubillas. Mas não foi o suficiente para ameaçar o esquadrão de 70, que ganhou por 4-2 com gols de Rivelino, Jairzinho vale lembrar que o Jairzinho e 2 de Tostão. Ele é o único jogador que fez gol. Não era a Copa América, mas o Brasil do mundo, novamente enfrentaria um sul-americano nas semifinais. Vinha o Uruguai. Embora fosse uma situação completamente diferente, era uma chance de ouro pro Brasil se vingar do Uruguai depois daquele desastre na final da Copa de 50, 20 anos antes. O Brasil despachou a Celeste por 3-1, com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. Porém, mais do que o resultado, essa partida ficaria marcada por lances que nunca mais ninguém esqueceu. Para quem acompanha o futebol de forma um pouco mais profunda, é impossível não lembrar daquela famosa e histórica cotovelada que o Pelé deu no uruguaio, quando o gênio da camisa 10 aproveitou um lance na lateral para revidar de maneira brutal uma forte entrada que tinha recebido. Mandou o famoso picolé de osso na cara do uruguaio, não tinha VAR na época, o Pelé não foi expulso. E mais, foi nesse jogo que o Pelé fez um dos seus lances mais icônicos da carreira, quando recebe uma bola frente a frente com o goleiro e dá um drible sensacional no cara. Na verdade, uma finta, porque ele sequer tocou na bola, dando ali um drible da vaca e na hora de finalizar com um gol vazio, tava meio desequilibrado e acabou chutando pra fora. No que até hoje é um dos lances mais lamentáveis da Copa, porque é tão lindo, mas tão lindo, que aquela bola merecia ter entrado. Teve uma marca de carros que editou esse lance pra parecer que a bola entrou e ficou bem maneiro. Mas o importante é que o Brasil chegava pra final, pra enfrentar uma seleção que também era bicampeã da Copa do Mundo, a Itália. Nas semifinais, os italianos tinham eliminado a Alemanha num dos confrontos mais emblemáticos da história de Copas do Mundo. Tanto é que ele ficou conhecido como o jogo do século, uma partida que teve nada mais, nada menos do que 5 gols na prorrogação. A final entre Brasa e Itália, disputada no Estádio Azteca, no dia 21 de junho de 70, tinha tudo para ser equilibrada. E até que foi, mas só até a metade do segundo tempo. Logo aos 18 minutos, em jogada pela esquerda, o Rivelino coloca um cruzamento para uma cabeçada firme do Pelé, num gol que rendeu uma das fotos mais icônicas da história do futebol. Certamente você já viu esse momento aí, em que Pelé está com o braço para cima nos braços do Jairzinho. Aos 37 minutos, Clodoaldo do Brasil dá uma bela pichotada ali na zaga e o italiano Boninsenha não perdoa e empata o jogo. O jogo foi empatado pro intervalo, mas a pergunta que ficava era até quando que a Itália vai conseguir competir com esse esquadrão? Aos 66 minutos, Gerson, o canhotinha de ouro, manda um balaço cruzado de fora da área e bota o Brasil na frente.
E o Brasil não recuaria para manter vantagem coisa nenhuma. Pouco tempo depois, aos 71 minutos, o Canhota manda um lançamento brilhante pro Pelé escorar de cabeça e o Jairzinho chega fuzilando para fazer o 3-1. Mas ainda dava tempo daquela seleção se consagrar com um gol icônico, um gol coletivo, que vai passando por todo mundo, de um lado para outro do campo, até a chegada do capitão Carlos Alberto Torres, finalizando cruzado. Um gol marcante, repetido de novo e de novo e de novo, que você já deve ter visto várias vezes na vida e que representava o brilhantismo do coletivo daquela seleção. Brasil 4, Itália 1. Uma das vitórias mais acachapantes das finais de Copa do Mundo, que apenas confirmou o que já se sabia. O Brasil de 70 era imparável. Não havia adversário à altura. E não foi à toa que o Brasil encerrou aquela Copa com 100% de aproveitamento. Nessa jornada, Jairzinho meteu gol simplesmente em todos os jogos da Copa do Mundo. Zagallo se tornou a primeira pessoa no planeta a conseguir ganhar a Copa, tanto como jogador quanto como treinador, e Pelé se tornava ali o primeiro e até hoje o único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo. Carlos Alberto Torres levantou o Jules Rimet, fazendo do Brasil a primeira seleção da história a conseguir 3 Copas do Mundo. Uma Copa lotada de momentos marcantes e com um esquadrão brasileiro que ficaria marcado como um dos melhores times de todos. E aí vale lembrar que quem conquistasse a Jules Rimet 3 vezes levava a taça de definitivo para casa, né? E o Brasil conseguiu em 70 e, para variar, como aqui no Brasil é do jeito que é, roubaram a taça e derreteram na sede da CBF. Mas aí já é uma outra história. Mas só para vocês saberem que antigamente era assim, quem ganhasse ela 3 vezes ficava com a taça em definitivo. Todos os tempos. Só que quando você começa a ganhar muito, você quer ganhar cada vez mais. Mas infelizmente pro Brasil viria uma seca pela frente. 24 anos. Entre os anos de 58 e 70, o Brasil da era Pelé tinha disputado 4 Copas do Mundo e vencido 3, um desempenho impressionante e sem precedentes, que havia deixado o trauma de 50 no passado e estabelecido uma nova potência do futebol mundial, que botava medo em todos os adversários. Depois dali, mesmo com Pelé aposentado da seleção brasileira, parecia que o Brasil poderia caminhar para mais títulos. O tetra, o penta, parecia ser questão de tempo, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Em 74, 78, 82, 86 e 90, foram 5 Copas do Mundo em que o Brasil sequer conseguiu chegar à final. Nesse meio tempo, a gente assistiu a diversas histórias memoráveis na Copa do Mundo, como a Alemanha de Beckenbauer, que foi construída com base no Bayern de Munique, o carrossel holandês de Rinus Michels e Cruyff, que virou uma das seleções mais marcantes da história das Copas. A Itália do artilheiro Paolo Rossi, que castigou severamente o Brasil. O desempenho apoteótico de Maradona em 86, que reverbera nas conversas sobre futebol até hoje. Maradona, né? Que, na minha opinião, se colocar na história aí, eu coloco o Maradona como o segundo melhor jogador de todos os tempos. Para mim, primeiro é o Pelé, segundo o Maradona, o terceiro para mim é o Romário. Depois o Ronaldo, aí depois pode vir Ronaldinho Gaúcho, Neymar, qualquer um. Mas o Maradona, sem dúvida, para mim, depois do Pelé, é o maior. Eu acho também que o Zico também foi injustiçado por não ter uma Copa do Mundo, né? Mas se falar que a Copa do Mundo não pesa no currículo do jogador desses níveis aí, é sacanagem. Eu acho que o Neymar vai ficar para sempre na história, lembrado negativamente se ele não ganhar essa Copa. Vão lembrar dele como lembram do Zico. Mesmo ele sendo craque, todo mundo sabendo que ele é craque, vão lembrar dele como um jogador que não ganhou uma Copa do Mundo. Infelizmente é assim aqui. Eu acho que se o Zico tivesse ganho a Copa do Mundo de 82 a 86, com certeza o reconhecimento dele seria muito maior. Entendeu? O Maradona ganhou com gol de mão, não interessa, mas ganhou, tá lá na história. Se tu puxar lá, tem lá o nome dele. Mas nada de Brasil, e não era por falta de qualidade. Entre os anos de 70 e 80, o Brasil contou com uma abundância de talento, jogadores históricos e cracassos como Sócrates, Zico, Rivelino, Paulo Roberto Falcão, Dinamite, Leandro, Júnior, Cerezo e muitos outros. Mas apesar de ter muitos craques à disposição, sempre faltava algo. 1994 marcava o aniversário de 24 anos do Tri. A pressão em cima daquela geração era grande. Como podia o todo-poderoso Brasil... Esse ano faz o aniversário de 20 anos, né?
Se a gente não ganhar, a gente volta para a mesma seca na próxima Copa do diferença dos 70 para 94, 24 anos. Eu acho que acaba esse ano esse jejum, não é possível, irmão. Ficar tanto tempo longe de uma final de Copa. Pra piorar, a classificação para aquele Mundial de 94 nos Estados Unidos não foi tranquila. Nosso melhor jogador na época, Romário, estava afastado da seleção brasileira por desentendimentos com a comissão técnica, mas teve que voltar no finzinho das eliminatórias para salvar o de futebol dessa época aí. O povo gritando o nome do Romário na rua, desesperadamente. Eu acho que se o baixinho não vem, a gente fatalmente não ganharia a Copa de 94. Isso aí com certeza é um fato. Então os caras tiveram que se render, né? Porque os caras de antigamente, o Romário, o Renato Gaúcho, o Edmundo, os caras tinham personalidade, irmão. O cara se sentia o melhor no momento. Ele foi convocado, ficou no banco, ficou puto e falou que... Eu vi uma entrevista dele falando que não é que ele não aceitava ficar na reserva. Ele até aceitava, mas ele achava que ele deveria jogar porque ele estava voando na Espanha, era artilheiro do Campeonato Espanhol e se sentia naquele momento melhor do que os caras. Mas aí a comissão técnica, o Parreira nem tanto, mas o Zagallo sempre teve uma rixa com o Romário e quase tirou o Romário da Copa, né? Acabou que eles que tiveram que engolir o Romário na Copa, não teve jeito. Brasil num jogo emblemático contra o Uruguai, que talvez tenha sido um divisor de águas para aquele time. Mas apesar dos fortes valores individuais que tínhamos, a seleção de 94 talvez não fosse das mais empolgantes. Tafarel, Ricardo Rocha, Mauro Silva, Dunga, Zinho e a sensacional dupla Bebeto e Romário, e muitos outros ótimos jogadores, mas era consenso, e talvez até hoje seja, que esse esquadrão de 94, em termos de qualidade, era inferior até mesmo a de outras seleções brasileiras que não ganharam a Copa. A empolgação não era das maiores, e dá pra dizer que aquela seleção, comandada pelo Carlos Alberto Parreira, era desacreditada por muitos. Mas o fato é que o time passou a ser extremamente sólido. No grupo com Rússia, Suécia e Camarões, passou com 2 vitórias e um empate, apenas um gol sofrido, 6 gols marcados. Romário, que até pouco tempo atrás estava fora da seleção brasileira, marcou em todas as 3 partidas. Para essa Copa de 94, a fórmula já tinha mudado e o mata-mata começava nas oitavas de final, quando o Brasil foi enfrentar mais uma vez o anfitrião, os Estados Unidos. A partida foi muito complicada, o time do Parreira não fazia um bom jogo e Leonardo ainda foi expulso no final do primeiro tempo, a ponto do histórico Léo Batista dizer o seguinte: chegava a ser inacreditável, enquanto os brasileiros erravam a maioria dos passes, os americanos tocavam a bola com habilidade. Esse jogo tava tão esquisito que o Romário, um dos atacantes mais letais da história do esporte, recebeu uma bola, driblou o goleirão americano e desajeitado chutou pra fora com o gol vazio. Mas viria dos pés dele a jogada pro gol de Bebeto, que sacramentou a vitória magra por 1-0, de um jogo que acabou sendo extremamente perigoso, mas o Brasil superou esse susto. Nas quartas de final, mais um momento de arrepiar pro torcedor brasileiro. O Brasil enfrentava a Holanda e Romário abriu o placar num cruzamento do Bebeto. O segundo gol brasileiro, marcado pelo próprio Bebeto, rendeu aquela comemoração icônica em que ele homenageia o filho que esperava na época, feto que depois viria a se tornar o jovem Matheus, que jogou aí no Flamengo e no Sporting de Portugal. Mas apesar desse ser o gol do 2-0, o Brasil cederia o empate para a Holanda, deixando aquele jogo muito arriscado e com a vitória só vindo mais pro final. Em outro lance emblemático, aos 80 minutos de jogo, Branco cobra uma falta de muito longe, numa bola que, repare, quase bateu no Romário antes de entrar. O baixinho tirou a bunda do caminho, e se não tivesse feito isso, provavelmente a bola teria desviado. Com aquele 3-2, o Brasil iria para a semifinal, novamente para enfrentar a Suécia numa Copa. Romário repetiu aquele lance contra os Estados Unidos, tirando do goleirão e perdendo o gol com a meta vazia, mas dessa vez foi um defensor sueco que apareceu em cima da linha para tirar. Só que o Romário era um cara que poderia perder uma chance, mas ele não perderia 2. No final, já aos 80 minutos, o baixinho Romário, no alto do seu 1,67 m, apareceu na área entre os grandalhões zagueiros suecos para mandar de cabeça, decidindo e devolvendo a seleção brasileira para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois daquela Copa de 70. Em 17 de julho, no Rose Bowl, mais uma vez quis o destino que Brasil e Itália se enfrentassem valendo a Copa do Mundo. Assim como tinha sido na Copa de 70,
também valia a hegemonia. A seleção que vencesse seria a primeira tetracampeã da Copa do Mundo. A Fortaleza italiana tinha simplesmente Baresi e Maldini na zaga. Os caras tinham Donadoni no meio. Era um jogo dificílimo e foi isso que se viu dentro de campo. Com duas equipes extremamente disciplinadas e com boas defesas, o que se viu foi ambos os times tentando finalizar muito de fora da área. O 0 a 0 levou o jogo para prorrogação, até que Romário recebeu livre no segundo pau, só precisando empurrar pro gol e chutou para fora. É louco ver como alguns lances são esquecidos depois do resultado. Romário indiscutivelmente foi o craque daquela Copa. Só que vale lembrar que se o Brasil perde, o mundo ia cair em cima dele, né? Na verdade, o Brasil ia cair em cima dele. E a gente saiu daqui, o Romário falando que ganharia a Copa e que se ganhasse, todo mundo ganhava. Se perdesse, podia botar na conta dele. E, cara, me perde um gol desse na prorrogação. E se ele faz esse gol, ele era o artilheiro da Copa, né? Ele ficou um gol atrás do artilheiro. Copa do Mundo, mas se o Brasil tivesse perdido, talvez ele fosse cobrado até hoje. Mas a gente sabe muito bem que o atacante cobrado pela derrota naquela final foi outro. Com o 0 a 0 também na prorrogação, a disputa foi para cobrança de pênaltis, como diria o Galvão. Haja coração, amigo. Baresi começou isolando, bom pro Brasil, só que o goleirão Pagliuca pegou logo em seguida o chute de Márcio Santos, então a vantagem não durou nada. Os demais cobradores fizeram sua parte e colocaram sempre a bola na rede, até Massaro parar em Tafarel, dando a oportunidade do Brasil ficar na frente. E o Brasa sequer precisou cobrar a quinta penalidade, porque na quinta, dos italianos, o craque Roberto Baggio partiu com confiança e mandou a bola para fora do estádio. O grito que estava entalado na garganta há 24 anos finalmente pôde ser solto. Dunga ergueu a taça do Tetra, que não era mais a Jules Rimet, era essa mais moderna que conhecemos hoje em dia. O Brasil, comandado por Parreira, garantia o 4º título de Copa do Mundo, estando mais uma vez, de forma isolada, no topo da hierarquia de seleções no futebol mundial. Ronaldo, novinho. Essa Copa aí foi de madrugada, né? De madrugada não. Depois da conquista do Tetra em 94, o Brasil retomou a sua confiança e não demorou nada para conseguir chegar em mais uma final de Copa. Em 1998, liderados pelo gênio Ronaldo, que em 94 tinha assistido o tetracampeonato do banco, né? Ainda novinho, agora fazia uma dupla épica com o Rivaldo, que levou o Brasil à sua 6ª final de Copa, ainda que esse jogo não seja de boa lembrança para os brasileiros. Mas mesmo perdendo, o fato é que aquela geração mostrava que tinha um alto nível. Nunca tinha feito lampejos do que viria a ser visto em 2002. Para você ter uma ideia, em 97, Ronaldo Fenômeno tinha sido eleito Bola de Ouro, enquanto o Rivaldo ganhou a honraria em 99. Não é todo dia que os dois principais jogadores de uma seleção chegam para uma Copa do Mundo com bolas de ouro embaixo dos braços. Então a expectativa para o Mundial, sediado conjuntamente na Coreia do Sul e no Japão, era altíssima, até porque junto com o Ronaldo e Rivaldo vinham mais... Pô, mas tinha que contar a história aí, cara. Essa história do Ronaldo aí. O Ronaldo se lesionou na Inter, né? Só voltou pra Copa. Ficou quase um ano e meio parado. E o Filipão deixou de levar o Romário pra levar ele, acreditou nele. E acabou que deu certo. O fenômeno que ele fez nessa Copa do Mundo aí foi sacanagem, mano. Jogava muito, jogava muito. Vários jogadores que também estavam em ótima fase. Os excelentes Marcos, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Gilberto Silva e, claro, o jovem Ronaldinho Gaúcho, que vinha despontando como um craque da bola. Mas nem tudo eram flores. O técnico Luiz Felipe Scolari, o famoso Filipão, tinha assumido o comando da seleção brasileira apenas um ano antes da Copa, após várias tentativas e erros no comando da seleção. E mesmo ele não teve vida nada fácil, porque conseguiu a proeza de ser eliminado da Copa América com uma derrota para a seleção de Honduras. Filipão não foi demitido e aos trancos e barrancos o Brasil acabou conseguindo se classificar para a Copa nas eliminatórias. Hoje é muito fácil pra gente falar bem daquela seleção de 2002, mas antes da Copa era mais uma vez um time que chegava desacreditado, que inclusive tinha flertado com a possibilidade de sequer classificar para o Mundial. Para aumentar essa desconfiança, Filipão deixou de fora da Copa o Romário, que vinha em ótima fase, já que os dois tinham tido desentendimentos. Mas de todas as turbulências, talvez a pior tenha sido o triste caso do Ronaldo Fenômeno. O gênio que explodiu
e se tornou sem dúvida nenhuma o melhor jogador Esse do era mundo, fenômeno. passou a sofrer com Olha, sérias Jesus, lesões no joelho, com especial para aquela do dia 12 de abril de 2000. Esse Foi dia nessa foi data triste que demais, Ronaldo, cara. depois de um período de recuperação numa lesão no joelho, volta a vestir a camisa da Inter de Milão e com pouquíssimo tempo em campo tenta dar um drible e o joelho dele simplesmente estoura novamente, rompendo tendões, ligamentos numa lesão absurdamente séria que gerou imagens que até hoje chocam todo mundo que vê. Parecia que Ronaldo estava perdido para a Copa de 2002. Foi um longo período de Parecia que 15 ele não jogaria meses mais de bola na recuperação vida, pro né, Ronaldo, que de forma surpreendente conseguiu voltar e garantir uma vaga entre os convocados para a Copa. Muitas dúvidas, muita insegurança, muita incerteza, e foi assim o caminho traçado até o Penta. O Mercado Pago agora é banco digital. Essa Tudo em um Copa só aí, app. mano, pô, Mercado o Jolinho Pago, deu mole. agora Até vai. que não foi porque deu uma cabeçada lá no O treinador. grupo da dele. seleção brasileira era relativamente O Alex, fácil. pô, cara, Um até chi- hoje eu não entendo por que ele não levou o Alex, sendo que o Alex tinha sido campeão da Libertadores com ele em 99 e ele levou o Ricardinho, que era do Corinthians, que quase não era convocado por ele. E o Juninho Paulista a gente sabia mais ou menos que iria, o Kleber estava voando no Atlético Paranaense, mas ele não levar o Alex foi injustiça pura, né? O Romário, cara, o Romário tava velho já, o Romário tinha 36 anos, mas ainda era o Romário. A gente não sabe se ele aceitaria ficar no banco, né? Porque não ia dar pra ficar o Romário e o Ronaldo lá na frente, e o Romário já velho, o Ronaldo ia ter que voltar a marcar, com os dois joelhos ferrados, e ele ia sacrificar quem? O Ronaldinho? O Rivaldo? Nessa Copa aí eu acho que, sei lá, só se o Romário aceitasse ficar no banco pelo menos, porque o banco era o Luizão e Edilson, certamente o Romário tinha vaga ali, entendeu? Mas ele não levar o Alex até hoje, cara, eu vejo o Alex, os depoimentos dele aí, com certeza ele deve ter muita mágoa, né? O Kaká ainda era uma promessa também, o Filipão apostou nele e aquele time era muito forte, cara, muito forte. Parecia que jogava com 3 zagueiros, né? Mas não era não, porque o Edmilson, tanto ele jogava na zaga quanto de volante. Aquele Gilberto Silva também voando no Arsenal. O time era demais, esse time aí era fantástico. E porra, no gol tinha o Marcos, que não deu brecha pra ninguém, jogou todos os jogos da Copa. E ainda tinha o Dida, que era segundo goleiro, e o Rogério Ceni. Ou seja, três fenômenos. Ainda tinha uma porrada pra ir ainda, se quisesse. Mas esses 3 aí na época era o auge, né? Turquia e Costa Rica. E o time do Felipão não encontrou grandes dificuldades para classificar. Sem dúvida, eles usaram muito bem essa fase de grupos para consolidar a equipe, ganhar confiança e chegar encorpada pro mata-mata, que começou com a Bélgica nas oitavas de final. Ainda não era a ótima geração belga, mas o Brasil sofreu muito. Nada de gols no primeiro tempo, mas aos 22 do segundo, Ronaldinho mete um trivelaço pra Rivaldo, que mata no peito e manda um petardo inacreditável, um baita de um golaço pra botar o Brasil na frente. Ronaldo Fenômeno ainda teve tempo de fechar a conta e garantir a vaga do Brasil nas quartas de final. Com um detalhe, hoje a gente fala Ronaldinho e na hora você lembra do bruxo, mas naquela época esse aí era o gaúcho. Ronaldinho mesmo, falado dessa maneira, era o Ronaldo Fenômeno, o R9. Nas quartas de final, a parada era ainda mais dura contra a forte seleção da Inglaterra, que chegava com caras de excelente nível, como Michael Owen, David Beckham, Campbell, Ashley Cole e Paul Scholes. Não era flor que se cheirasse. E logo aos 22 minutos de jogo, o Lúcio tem uma falha bizonha e o Owen abre o placar para os ingleses. Mas naquele dia, Ronaldinho, o gaúcho, estava inspirado. E depois de uma jogadaça pelo meio, com direito a pedalada e tudo, ele rola pro Rivaldo empatar o jogo. Ainda foi expulso, e no segundo tempo, ele protagoniza um lance histórico. Numa falta de muito longe pro Brasil, Ronaldinho vai cobrar para botar a bola na área e... caixa. Gaúcho jura até hoje de pés juntos que ele tentou finalizar, que não foi um cruzamento que acabou dando em gol por sorte. E o Brasil então com essa pintura do Ronaldinho chegava em mais uma semifinal. O adversário era a Turquia, que tinha feito uma campanha surpreendente e que o Brasil tinha conseguido vencer na fase de grupos por 2-1 num jogo um pouco mais difícil. O detalhe é que antes dessa partida aconteceu um caso muito curioso daquela Copa do Mundo, porque Ronaldo, de forma surpreendente, apareceu com o famoso e icônico corte cascão, que ele fez sob
sob o pretexto de desviar o foco da imprensa, que falava muito da condição física dele, e que com essa jogada de marketing espetacular conseguiu desviar a atenção dos jornalistas para começarem a falar do seu novíssimo penteado. Os turcos fizeram um jogo duro e tentaram mais uma vez complicar a vida do Brasil, e até conseguiram, mas no começo do segundo tempo, um gol de biquinho de Ronaldo Fenômeno foi suficiente para botar o Brasil em mais uma final de Copa. E na comemoração daquele gol, mais uma foto icônica, Ronaldo apontando com o dedinho com o corte cascão. Comercial da Brahma, né, que ele fazia. No dia 30 de junho de 2002, no Estádio Internacional de Yokohama, o Brasil se preparou então para enfrentar a temida Alemanha na final. Eu não entendo por que a FIFA faz isso. Antes de começar a final de Copa do Mundo, você dá o título de melhor da Copa para alguém sem ter a final, cara, de uma falta de bom senso enorme, né? Aí deram o melhor da Copa para quem? Oliver Kahn. Oliver Kahn vai me solta uma bola no pé do Ronaldo, artilheiro da Copa. Pô, até hoje eu não consigo entender por que a FIFA fez isso, cara. Da Copa, um time que talvez de nome para nome não tivesse tantas valências individuais como a seleção brasileira, mas que apesar de tudo era a Alemanha. É sempre uma seleção que não dá pra subestimar. Só que se a Alemanha é a Alemanha, Ronaldo Fenômeno é Ronaldo Fenômeno. Após um primeiro tempo equilibrado, no segundo, aos 67 minutos de jogo, um lance que pra mim chega a arrepiar os cabelos tudo, cara. Ronaldinho, o Fenômeno, que vinha de uma lesão seríssima, tava tão no topo do mundo, tão voando, tão recuperado, que pega a bola, tenta passar no meio de dois, cai, levanta, desarma o adversário, passa pro Rivaldo, que mete o canhotaço pro gol, e o resto vocês já sabem. O experiente goleirão Kahn bate roupa e Ronaldo tava lá pra completar. Um gol que certamente você já viu muito a parte final, mas que poucas vezes a gente lembra do começo. O início do lance tem drible, queda, recuperação, desarme, arrancada e finalização. Tudo isso em poucos segundos para um jogador que um ano antes nem tinha joelho direito. E não parou por aí, já que na reta final do jogo, aos 79 minutos, o Kleberson avança pela meia direita e toca no meio pro Rivaldo. O craque Brazuca faz um lindo corta-luz, deixando o Ronaldo de frente pro gol para finalizar, no cantinho de Oliver Kahn. Num lance que é quase um crime não contar como assistência pro Rivaldo, né? E que decidiu de vez a parada, dando o pentacampeonato para o Brasil. Cafu foi o último capitão brasileiro a erguer uma taça de Copa do Mundo, numa cena que até hoje, para os amantes de futebol, tá muito na memória. A comemoração do título também rendeu aquela foto icônica em que Ronaldo e Rivaldo estão beijando a taça da Copa do Mundo ao mesmo tempo. Eles que foram os craques daquela Copa. Superação absurda de Ronaldo Fenômeno e, por que não, de toda a seleção brasileira, que 2 meses antes passava por uma gigantesca crise. Acabou! É penta! E aí? Gritou o Galvão Bueno, repetindo aquele histórico grito do Tetra. E o Brasil então se tornava a primeira seleção da história a ganhar 5 Copas do Mundo. E única, né? Primeira e única. A história das 5 Copas terminou, mas eu te convido a ficar até o finalzinho, que a gente separou um pequeno trecho musical que resume bem brevemente esse vídeo. Se você chegou até aqui, eu peço a sua contribuição com o canal para deixar um like no vídeo e também compartilhar com outras pessoas que são amantes do futebol, pessoas que vão assistir a Copa. Esse vídeo deu um trabalho gigantesco e, além disso, acho que ficou uma produção bem bacana, bem bonita. Parabéns, irmão. Um vídeo bem editado, bem resumido, mas muito bem explicado. E é isso. Agora torcer pra gente pegar esse X aí, que eu acho que já tá passando da época já, né? Já tá na hora já de pegar esse X aí. E eu acho que... Eu acho não, queria muito que o Tite colocasse um 9 de ofício, cara. Que ele não levar o Pedro já seria um crime. Levar ele e não colocar ele pra jogar, outro crime. Pra mim o Pedro tem que ser o 9 dessa Copa aí. Não tem jeito. E voltar, né, a ter um 9 de ofício, que é o Gabriel Jesus. Na última Copa jogando de 9 e passar em branco uma Copa inteira, um camisa 9, isso é inédito, cara. O pior deles antes dele tinha sido o Fred, que tinha feito 1 em 2014, mas pelo menos ele tinha guardado. E o Fred era 9-9. Negócio de 9 sair da área, aí depois o Tite vem falar, não, mas ele ajudou taticamente. Cara, 9 tem que fazer gol, 9 não tem que ajudar taticamente, na minha opinião, né? Aí quem fica copiando time europeu, fazendo do jeito que o europeu joga, entendeu? Eu acho que a gente tem que voltar para nossa essência, cara, que é o
cara lá de ofício, o time joga em função do cara e pronto, entendeu? O Neymar, ele ajudou muito a nossa seleção, mas em compensação ele atrapalhou muito, porque em 2014 o time jogou pra ele, em 2018 o time jogou pra ele. O time tem que jogar, era pra ter jogado pro Fred, que era o 9, né, em 2014, e ter jogado pro Gabriel Jesus em 18. Por isso que eu tô falando, eu acho que a gente deveria jogar pro Pedro, ou quem vai ficar no lugar dele, que eu não sei se vai ser o Pedro, né? O Hulk, pra mim, era um dos que era cotado, mas esse ano ele tá muito, muito abaixo. E aí a idade pesa também, com 35, né? Eu gostaria de ver o Hulk também, pelo menos no elenco, porque o Hulk também joga muito. Mas eu acho que o Pedro vai ser o 9 do Hexa esse ano aí. E a gente vai ser Hexa-campeão, se Deus quiser. Valeu, galera, brigadão aí, tamo junto. Depois eu vou deixar aqui o nome do canal aqui que eu reagi. Segue lá, um abraço aí pra vocês.